Ela era enfermeira do filho falecido do milionário. Mas milionário revelou uma verdade chocante. Você não fazia ideia, não é? O filho que você cuidou não era apenas um paciente. Essas palavras, pronunciadas em voz firme pelo milionário, caíram como um raio no silêncio pesado que pairava sobre aquela sala imensa. O som ecoou entre as paredes de mármore, reverberou no coração da enfermeira e pareceu congelar o ar por alguns instantes. Era como se todos ali, parentes, empregados e convidados, tivessem sentido ao mesmo tempo a força de uma revelação que ninguém esperava ouvir. Ela permaneceu imóvel, sem reação, enquanto uma onda de lembranças vinha à tona de maneira avassaladora. Tudo o que tinha vivido ao lado daquele menino, cada noite sem dormir, cada gesto de cuidado, cada sorriso arrancado em meio à dor, parecia agora adquirir um peso ainda maior. Aquela frase não era apenas uma revelação. Era uma sentença que prometia mudar a forma como ela enxergava toda a sua vida. Durante anos, aquela mulher simples se dedicou a cuidar do garoto como se fosse o seu próprio sangue. Para o mundo, ela era apenas uma funcionária contratada para zelar pela saúde do filho frágil de um homem poderoso. Mas dentro dos muros daquela mansão, ela foi muito mais do que isso. Foi mãe nos momentos em que a ausência da família era gritante. Foi consolo quando a dor parecia insuportável. Foi a voz que embalava histórias em madrugadas intermináveis. Foi o abraço que acolhia quando o corpo do pequeno já não tinha forças para resistir. O milionário, cercado por compromissos, negócios e cifras, oferecia ao filho tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas foi a enfermeira quem ofereceu aquilo que o dinheiro nunca seria capaz de adquirir: calor humano, carinho sincero e amor verdadeiro. Quando a morte o levou, deixando o quarto vazio e os corredores mergulhados em silêncio, a enfermeira sentiu que uma parte de si também havia sido arrancada. O vazio não se limitava ao espaço físico da mansão. Era um vazio que ecoava dentro dela, como um buraco impossível de ser preenchido. O enterro não foi apenas o adeus de um paciente, mas a despedida de alguém que tinha se tornado parte inseparável de sua vida. E ao se afastar da mansão, acreditava estar fechando um ciclo. O capítulo mais doloroso de sua história estava encerrado, e ela jamais pensou que precisaria voltar a cruzar aqueles portões. Mas a vida, com seus caminhos tortuosos e misteriosos, preparava algo que nem mesmo sua intuição poderia prever. Um chamado inesperado a trouxe de volta àquele lugar onde cada detalhe despertava lembranças. O coração acelerava, a mente se confundia, e a pergunta não parava de ecoar dentro dela. Por que, depois de tanto tempo, o milionário a queria de volta? Seria apenas para agradecer, para relembrar, para acusá-la, ou para algo ainda mais profundo, algo que poderia abalar todos os alicerces daquela família? A mansão a recebeu fria e imponente como sempre. Os olhares dos parentes carregados de desprezo a acompanharam desde o momento em que pisou no saguão. Havia um peso no ar, uma tensão silenciosa que parecia anunciar uma tempestade prestes a desabar. O contraste era cruel. Os vestidos caros, as joias brilhando sob a luz dos lustres, as taças de cristal sendo erguidas por mãos que nunca trabalharam, enquanto ela permanecia ali, vestindo roupas simples, sustentando-se apenas com a força de sua própria dignidade. Era como se a vida tivesse preparado um palco para a maior das revelações, e ela, sem querer, fosse a personagem principal. Naquele instante, a expectativa de todos era clara. Esperavam vê-la humilhada, talvez desmascarada, acusada de algo que nem sabia. O desprezo estampado nos rostos dos familiares dizia mais do que 1000 palavras. Era como se a simples presença daquela mulher entre eles fosse uma ofensa, uma lembrança incômoda de que o menino amara alguém fora do círculo da família rica e poderosa. O silêncio que se instalou pouco antes de o milionário começar a falar era quase sufocante. Cada respiração parecia pesada, cada olhar carregava veneno, e todos esperavam o desfecho óbvio, a queda da enfermeira. Mas não foi isso o que aconteceu. O milionário não ergueu a voz para acusá-la, não a expulsou, nem a tratou como uma intrusa. Pelo contrário, ele lançou sobre ela uma verdade guardada a 7 chaves,
um segredo que ninguém imaginava existir. Suas palavras foram afiadas como lâminas e, ao mesmo tempo, cheias de emoção contida. O impacto foi tão grande que a sala pareceu tremer. O choque tomou conta de todos, mas para a enfermeira foi como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Naquele instante, ficou claro que sua história não estava encerrada. O ciclo não havia se fechado com a morte do menino. Pelo contrário, aquele era apenas o início de uma nova jornada, uma batalha invisível que envolveria amor, ódio, memória, dor e redenção. As perguntas começaram a se acumular como ondas incontroláveis. Quem ela era de verdade para aquele homem tão poderoso? Que papel desempenhava na vida do menino, além de ser sua cuidadora? Por que, mesmo após a morte, ela permanecia no centro de um segredo que poderia mudar a vida de todos os presentes? E enquanto o peso dessa revelação pairava no ar, todos percebiam que nada seria como antes. O que estava prestes a ser revelado poderia transformar uma vida simples em alvo de disputas, de ódio e de rancor. Mas também poderia provar que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede em fortunas, mas na força do que ela é capaz de entregar quando ninguém mais está disposto a permanecer. A enfermeira devotada. Ela nunca acreditou que seria lembrada. Para ela, sua história com aquela família havia terminado no dia em que o pequeno fechou os olhos para sempre. A dor foi tão intensa que até respirar parecia um esforço, mas a vida não permitiu que ela parasse. Voltou para sua rotina, voltou para os plantões em hospitais lotados, voltou a enfrentar longas madrugadas em silêncio, tentando esconder do mundo que algo dentro dela havia morrido junto com o menino. Mas, no fundo, nada mais tinha o mesmo brilho. Seu coração permanecia dividido entre a necessidade de seguir e a incapacidade de esquecer. Nos dias em que cuidava de outros pacientes, não eram raras as vezes em que ela enxergava o rosto dele refletido em olhos cansados ou em sorrisos frágeis. E mesmo sabendo que não poderia ter feito mais do que fez, carregava em si a culpa amarga de não ter vencido a batalha contra o destino. Essa dor silenciosa era o combustível que a mantinha de pé. Não precisava de reconhecimento, não buscava aplausos. Apenas precisava acreditar que seu cuidado havia feito diferença, que o menino partiu sentindo-se amado. Enquanto isso, na mansão, o milionário continuava sua vida cercado de luxo e negócios. Porém, ninguém percebia a sombra que o acompanhava. O pai poderoso, acostumado a controlar tudo ao seu redor, havia perdido justamente aquilo que não podia ser comprado nem recuperado. O garoto era seu único filho, sua única fragilidade, e agora restava apenas o vazio. A ausência da criança se tornara um fantasma que assombrava corredores antes cheios de vida. Os brinquedos caros permaneciam intocados, as roupas guardadas, a cama arrumada como se esperasse que um dia ele voltasse a deitar ali. A mansão, por mais iluminada que fosse, carregava uma escuridão impossível de ser escondida. Foi nesse contraste que a importância da enfermeira ganhou força. Ela, que vinha de uma vida simples, carregava uma riqueza que os outros não compreendiam. A capacidade de dar sem esperar nada em troca. Nos olhos do menino, ela se tornara um porto seguro. Ele encontrava nela algo que a fortuna do pai jamais lhe ofereceu. Enquanto os outros viam apenas uma funcionária, ele via a figura que preenchia suas solidões, que escutava suas confissões, que segurava sua mão com firmeza quando o medo tomava conta. Entre ambos, nasceu um vínculo impossível de ser explicado com palavras. Essa ligação despertava ciúmes e suspeitas. Parentes cochichavam, criados observavam, e até o próprio milionário, por vezes, parecia analisar a cena com olhos desconfiados. Como alguém tão simples poderia ocupar um espaço tão grande no coração do filho dele? Mas em silêncio, ele também reconhecia algo que não podia negar. Era essa mulher, com seus gestos de amor genuíno, que mantinha o menino vivo por mais tempo do que qualquer médico havia previsto. E foi ali que, sem perceber, uma semente de verdade começou a ser plantada. Ela, no entanto, nunca quis nada além de cumprir sua missão. Não sonhava com recompensas, não buscava reconhecimento público. Seu maior pagamento
era ver o garoto sorrir em dias bons e sentir sua mão relaxar quando o medo passava. Muitas vezes, ao deixar a mansão, seguia para sua casa humilde, sem sequer ter forças para preparar uma refeição. O corpo cansado, o coração pesado, mas a consciência tranquila. E era isso o que a mantinha firme, a certeza de que no meio de tanto sofrimento havia conseguido oferecer ao garoto momentos de paz. Porém, o que ela não sabia é que essa entrega silenciosa seria a chave de uma revelação guardada pelo milionário. Uma verdade que ele não dividiu com ninguém, nem mesmo com os parentes que disputavam sua atenção e sua fortuna. Essa verdade, adormecida no silêncio, estava prestes a vir à tona e colocaria aquela enfermeira simples no centro de um conflito que mudaria tudo. O destino dela não terminava com a morte do menino. Ao contrário, estava apenas começando a ser escrito. A ausência da criança e o eco da perda. O silêncio que tomou conta da mansão após a morte do menino era sufocante. Cada canto da casa parecia carregar a lembrança da sua presença e, ao mesmo tempo, denunciava a sua ausência. Os corredores, antes iluminados pelas risadas frágeis, agora ecoavam apenas o som dos passos apressados de empregados que evitavam falar alto. O quarto dele permanecia intacto, como se ninguém tivesse coragem de tocar em nada. Os brinquedos caros ainda estavam espalhados, a cama feita com o mesmo cuidado, as roupas arrumadas no armário como se esperassem ser usadas a qualquer momento. Era como se o tempo tivesse parado, preso a um instante que ninguém queria enfrentar. Para a enfermeira, voltar a lembrar desses detalhes era uma tortura. Cada vez que pensava no garoto, sentia um aperto no peito que não sabia descrever. O vazio deixado por ele não era apenas físico, era emocional e espiritual, como se uma parte dela tivesse sido arrancada de dentro. A dor não se limitava à perda de um paciente. Ela havia perdido um pedaço da própria alma, e esse luto era algo que carregava em silêncio, sem dividir com ninguém. Mesmo quando continuava trabalhando em outros hospitais, ajudando outros pacientes, nunca conseguia se livrar da sensação de que faltava algo. As noites eram as piores. Ela se lembrava da voz dele chamando seu nome, dos olhos brilhando quando contava uma história, do jeito que apertava sua mão quando tinha medo. Esses ecos eram fantasmas que a acompanhavam e a faziam acreditar que nunca conseguiria seguir em frente de verdade. Não importava quanto tempo passasse, a ausência do menino era uma ferida aberta que não cicatrizava. A cada nova manhã, tentava se convencer de que deveria aceitar o destino. Mas o coração não entendia a lógica da razão. Na mansão, o milionário também se fechou ainda mais em sua dor. Apesar de tentar disfarçar com negócios e compromissos, todos sabiam que ele não era mais o mesmo. O olhar frio e calculista agora carregava uma sombra, como se o brilho tivesse sido apagado para sempre. Ele passava horas trancado em seu escritório, sem permitir que ninguém se aproximasse. Os parentes, movidos mais pela ganância do que pelo luto, começaram a disputar espaço e atenção, mas o homem não parecia se importar. O silêncio do quarto do filho era um lembrete cruel de que havia perdido aquilo que nenhuma fortuna poderia devolver. Foi nesse cenário de vazio e desespero que uma carta inesperada chegou até a enfermeira. Um envelope simples, mas com o brasão da família estampado no canto, fez seu coração disparar. As mãos tremiam ao abri-lo, e os olhos não conseguiam acreditar no que viam. Era um chamado para retornar à mansão. Não havia explicações detalhadas, apenas a convocação para comparecer em uma data específica. A mente dela se encheu de perguntas que não tinham resposta. Por que o milionário queria vê-la de novo, depois de tudo? Seria para agradecê-la formalmente? Para acusá-la de algo? Para encerrar qualquer vínculo restante? A ansiedade tomou conta dela nos dias que antecederam o encontro. As memórias voltaram ainda mais fortes, e a cada lembrança vinha também o medo do que poderia acontecer. Era como se estivesse prestes a atravessar novamente a mesma porta que a havia marcado para sempre. Mas agora sem o garoto para recebê-la com um sorriso. A dúvida a consumia. Estaria preparada para ouvir o que o milionário tinha a dizer? E enquanto segurava aquele convite em suas mãos, a sensação era clara.
Aquela não seria apenas uma visita qualquer. A enfermeira pressentia que a verdade guardada por tanto tempo estava prestes a ser revelada, e que essa verdade tinha o poder de mudar tudo o que ela pensava saber sobre seu passado, seu presente e até seu futuro. O chamado de volta para a mansão. No dia marcado, a enfermeira atravessou novamente os portões da mansão. O coração acelerado, as mãos frias e a mente inundada de lembranças a fizeram sentir como se estivesse entrando em um tribunal silencioso. Cada detalhe do lugar parecia maior, mais imponente, como se as paredes carregassem um julgamento invisível. O mármore brilhava com uma frieza que a deixava desconfortável, e os lustres imensos iluminavam um ambiente onde os olhares já estavam voltados contra ela. Os parentes, alinhados em trajes caros, cochichavam entre si, como se sua simples presença fosse uma afronta. Ela percebeu cada expressão de desprezo, cada olhar que a media de cima a baixo, como se tentassem lembrá-la de que não pertencia àquele mundo. Apesar da hostilidade, ela caminhou firme, sustentando a dignidade que sempre a acompanhou. Estava ali porque fora chamada, e não deixaria que o veneno das palavras não ditas a derrubasse. Dentro de si, porém, o medo a corroía. O que o milionário queria? Seria apenas uma despedida tardia, uma acusação injusta ou algo ainda mais doloroso? A cada passo em direção ao salão principal, as perguntas se multiplicavam como um peso impossível de carregar. O ambiente estava carregado. Os murmúrios cessaram quando o milionário entrou. Seu semblante estava duro, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era apenas a frieza habitual, havia também um cansaço, uma sombra de vulnerabilidade que poucos se atreveriam a identificar. Ele não demorou a falar. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. "Vocês todos sabem por que estão aqui", começou, encarando cada um dos presentes com firmeza. Mas seus olhos se fixaram na enfermeira, e naquele instante ela sentiu que era a verdadeira razão daquele encontro. A tensão se espalhou como fogo. Os parentes se remexeram em desconforto, ansiosos por entender o motivo de estarem reunidos. Alguns já murmuravam sobre herança. Outros esperavam por acusações contra a mulher que sempre consideraram uma intrusa. O contraste entre as expectativas de todos e o silêncio firme do milionário criava uma atmosfera insuportável. A enfermeira, imóvel, apenas aguardava, sentindo que sua vida inteira estava prestes a ser virada do avesso. Foi então que ele disse algo que fez o ar desaparecer da sala. Com um tom de voz que misturava dor e determinação, o milionário revelou: "O que essa mulher representou para meu filho vai muito além de qualquer contrato de trabalho. O que ela fez por ele, nenhum de vocês jamais fez. E é por isso que vocês precisam ouvir a verdade." O choque percorreu a sala como uma onda. Os olhos se arregalaram, os cochichos se transformaram em protestos abafados e a enfermeira quase não acreditava no que escutava. Todos esperavam que ele fosse humilhá-la, expulsá-la, talvez até acusá-la de algo grave. Mas, em vez disso, estava colocando-a no centro da história, exaltando seu papel e preparando o terreno para algo muito maior. A cada palavra, a tensão aumentava, e a enfermeira sentia como se estivesse sendo puxada para dentro de um turbilhão, do qual não haveria como escapar. O milionário fez uma pausa. Olhou em volta, como quem queria medir o impacto que suas palavras haviam causado, e então encarou novamente a mulher que tremia por dentro, mas se mantinha firme por fora. "Vocês pensam que sabem quem ela é", disse ele com uma calma ameaçadora, "mas não fazem ideia da verdade que eu escondi até hoje." Naquele instante, a enfermeira sentiu um frio percorrer sua espinha. O peso daquelas palavras anunciava que nada seria como antes. E diante de todos, compreendeu que estava prestes a ouvir algo que mudaria sua vida para sempre. A revelação do milionário. O silêncio que seguiu foi quase insuportável. Cada segundo parecia arrastar-se como uma eternidade, enquanto os parentes aguardavam, entre a incredulidade e a fúria pelo que seria revelado. A enfermeira sentia as pernas vacilarem, mas se mantinha firme,
como se uma força invisível a sustentasse naquele momento em que tudo poderia ruir. Os olhos do milionário, fixos nela, carregavam uma mistura de dor e dureza, como se estivesse prestes a expor uma ferida que havia guardado no mais profundo do coração. E então ele falou, cada palavra pesando como chumbo: meu filho não morreu sem deixar um legado. Ele deixou algo que pertence a ela, não porque eu quis, não porque eu mandei, mas porque ele mesmo escolheu. O choque foi imediato. Murmúrios atravessaram a sala como lâminas afiadas. Os parentes se entreolhavam indignados, como se estivessem diante de uma traição irreparável. O nome dela, simples e sem título algum, pairava agora sobre aquela família rica como uma ameaça inesperada. A enfermeira mal conseguia acreditar no que ouvia. Sua mente lutava para processar. Que legado poderia ser esse? O menino, tão jovem, tão frágil, teria deixado algo para ela? Ou aquilo era apenas uma forma do milionário expressar gratidão? Mas o tom da voz dele dizia que era mais profundo, mais definitivo, mais devastador para aqueles que só pensavam em herança e poder. O homem continuou ignorando os protestos que começavam a surgir em voz alta. Ela foi mais mãe para meu filho do que qualquer pessoa aqui. Foi a presença que lhe deu paz, foi o abraço que lhe trouxe coragem, foi a voz que o embalou quando o medo o consumia. Vocês nunca entenderam isso porque estavam ocupados demais em buscar o que eu podia oferecer, em vez de dar o que ele realmente precisava. Por isso, a decisão dele deve ser respeitada. O tumulto se intensificou. Os parentes se levantaram, alguns gritando que aquilo era um absurdo, outros acusando a enfermeira de manipulação. O som das vozes, misturado ao ranger das cadeiras e ao bater dos punhos contra a mesa, criava uma cena caótica. Mas no meio de todo aquele barulho, a enfermeira permanecia calada, quase em transe, tentando compreender o que aquilo significava. Foi então que o milionário ergueu a mão impondo silêncio, e em seguida, com uma voz carregada de peso, deixou cair a revelação que incendiaria de vez o ambiente. O que vocês não sabem e que chegou a hora de todos ouvirem é que o último desejo do meu filho foi que parte daquilo que eu possuo fosse destinado a ela. Não como pagamento, não como favor, mas como reconhecimento. Ele dizia que sem ela não teria suportado até o fim. O impacto foi devastador. Gritos explodiram pela sala. Acusações surgiram de todos os lados. Chamaram-na de interesseira. Disseram que havia enfeitiçado o menino. Insinuaram que o milionário havia perdido o juízo. Mas no meio daquela confusão, a verdade se erguia mais forte do que as vozes. O garoto, na sua inocência, havia visto naquela mulher o que ninguém mais havia mostrado. Amor puro, sem cálculo, sem interesse. A enfermeira, com lágrimas nos olhos, sentiu o peso da revelação. Não era o dinheiro, não era a herança que importava, mas o fato de que aquele menino havia partido levando consigo a certeza de que alguém o amava de verdade. O reconhecimento do milionário, dito diante de todos, era uma confirmação dolorosa e, ao mesmo tempo, redentora. Mas o que ela ainda não sabia era que essa verdade estava apenas começando. O que viria em seguida seria ainda mais profundo, mais surpreendente, mais capaz de abalar todas as estruturas daquela família. Conflito com a família. O salão se transformou em um campo de batalha. As palavras do milionário ainda ecoavam quando os parentes explodiram em ira. Vozes se sobrepunham em gritos carregados de indignação. Acusações voavam como dardos venenosos. Ela manipulou o menino. Berrava uma tia de olhar arrogante, com os dedos apontados como se tentasse perfurá-la apenas com o gesto. Isso é um golpe para arrancar o que é nosso, vociferava um primo, o rosto vermelho de fúria. A cada frase lançada, a enfermeira sentia como se fosse sendo empurrada para o centro de um círculo de fogo. Mas, mesmo diante do ódio, ela não reagia. Não havia como se defender de acusações que não faziam sentido, de palavras ditas não pela verdade, mas pela ganância. Permanecia imóvel, como se a própria dignidade fosse sua armadura. Seus olhos marejados não eram de culpa, mas de dor. A dor de perceber que para aquelas pessoas o amor que dedicara ao menino
nunca passaria de uma ameaça aos e seus interesses. O milionário, no entanto, não recuava. Sua voz se elevou acima do caos, carregada de autoridade e uma fúria silenciosa. Chega! Vocês falam de direitos, mas nunca se importaram com deveres. Onde estavam quando meu filho chorava de dor? Onde estavam quando ele precisava de companhia, de alguém que o escutasse? Foram ela e apenas ela quem esteve presente em cada instante. E vocês ousam chamá-la de manipuladora. O silêncio que se seguiu foi denso, cortado apenas pelo som abafado de respirações nervosas. Ainda assim, os olhares continuavam venenosos e a tensão só aumentava. A enfermeira podia sentir na pele a hostilidade que a cercava. Não eram apenas palavras, era uma guerra invisível de olhares, de intenções, de rancores que cresciam como sombra. Ela sabia que, a partir daquele momento, não seria apenas uma espectadora da dor alheia. Estava no centro de uma disputa que colocava sua vida em risco de ser esmagada pela ganância de uma família disposta a qualquer coisa para preservar o poder. E mesmo quando tentava processar o que havia acabado de ouvir, uma sensação mais forte se instalava. Aquilo não era tudo. O milionário ainda não havia revelado a verdade completa. O que ele dissera já bastava para incendiar os ânimos, mas havia algo mais profundo, algo que explicava o peso em seu olhar, a pausa em sua fala, a maneira como parecia guardar dentro de si um segredo ainda maior. O coração da enfermeira batia acelerado, quase em descompasso, enquanto tentava se preparar para o que viria. Podia sentir que o próximo passo daquela revelação não seria apenas uma questão de dinheiro ou reconhecimento. Seria algo capaz de abalar sua identidade, sua história e a forma como enxergava a si mesma. Algo que transformaria não apenas o presente, mas toda a memória que carregava do menino e de sua própria vida. E no meio daquela sala onde a fúria dominava, onde os olhares a condenavam e o silêncio pesava como chumbo, ela compreendeu que estava prestes a ouvir a parte mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora da verdade. A escolha dela. O milionário respirou fundo, como se precisasse reunir forças para soltar um peso que o consumia há anos. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante, e todos aguardavam a próxima frase como se fosse uma sentença. A enfermeira sentia o corpo tremer, o coração disparado, incapaz de imaginar o que mais poderia ser revelado. Então ele disse com a voz grave e carregada de emoção: "Esse menino não era apenas meu filho, ele também era parte dela, e é por isso que ela tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de vocês." Aquelas palavras caíram como uma bomba no salão. O choque foi imediato. Alguns parentes se levantaram de sobressalto, outros levaram as mãos à boca em incredulidade. Gritos começaram a ecoar. Protestos furiosos tentavam abafar a revelação, mas nada podia esconder o impacto da verdade. A enfermeira, paralisada, mal podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Sua mente buscava explicações, memórias, qualquer detalhe esquecido que fizesse sentido. O milionário havia afirmado diante de todos que a ligação dela com o menino não era apenas profissional ou emocional, mas de sangue. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos sem que ela conseguisse conter. O coração dilacerado pela perda agora era sacudido por um sentimento que misturava choque, incredulidade e dor. Tudo o que havia vivido até então, toda a dedicação, cada sacrifício feito em silêncio, ganhava um novo significado. Enquanto isso, os parentes se transformavam em uma multidão enfurecida, clamando que aquilo era mentira, que o milionário havia perdido a razão, que aquela mulher não passava de uma aproveitadora. Mas ele não recuou. O olhar duro e ao mesmo tempo ferido se fixou novamente nela. Eu escondi essa verdade porque achei que estava protegendo a todos. Achei que estava poupando meu filho de uma guerra que não deveria ser dele. Mas ele sempre soube, sempre sentiu. O amor que nasceu entre vocês dois não foi apenas fruto do cuidado, foi um laço verdadeiro, um laço de sangue. E negar isso seria negar quem ele realmente foi. A enfermeira, tomada pelo turbilhão de emoções, levou a mão ao peito como se precisasse segurar o coração,
para que não se partisse de vez. Sua vida inteira havia sido marcada por silêncios, por lutas diárias e pela dor de perdas que nunca conseguiu explicar. Mas agora, diante daquela revelação, tudo parecia se encaixar de um jeito cruel e, ao mesmo tempo, iluminador. Ela não era apenas a mulher que cuidara do filho de um milionário. Era alguém cuja vida estava entrelaçada à dele desde o nascimento, ainda que nunca tivesse sido reconhecida por isso. O peso daquela verdade começou a recair sobre todos. Os parentes gritavam, acusavam, exigiam provas, mas a força das palavras do milionário já havia plantado a dúvida em cada olhar. Nada seria como antes. A enfermeira agora carregava consigo não apenas a memória do menino, mas também a revelação de que sua história estava ligada à dele de forma indestrutível. E enquanto o caos tomava conta do salão, ela sabia que estava diante de uma escolha que definiria seu destino: aceitar essa verdade e enfrentar a tempestade que viria, ou recusar e tentar seguir com sua vida em silêncio, como sempre fizera. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, mas dentro dela algo começava a nascer. A consciência de que talvez pela primeira vez tivesse o direito de reivindicar quem realmente era. A sala parecia em chamas. Os parentes, incapazes de aceitar o que tinham acabado de ouvir, transformaram a dor em fúria. "Isso é uma vergonha!" gritou uma das mulheres mais velhas, com o rosto avermelhado pela indignação. "Ela não tem direito a nada, esse homem enlouqueceu!" Outros batiam sobre a mesa. Alguns se aproximavam da enfermeira como se quisessem expulsá-la à força. O ar se enchia de gritos, insultos e acusações. Um turbilhão de ódio que ameaçava se transformar em violência física a qualquer momento. No entanto, a enfermeira permaneceu imóvel. Seu corpo tremia, mas não por medo deles, e sim pelo impacto do que havia descoberto. Era como se todas as peças de sua vida, até então desconexas, começassem a se alinhar. O menino que ela acreditava ter cuidado apenas como paciente era, na verdade, uma parte dela. E essa revelação a colocava em um lugar onde nunca imaginou estar, no centro de uma família que sempre a desprezou, agora obrigada a encarar sua presença como inegável. O milionário, percebendo a ameaça de agressão, ergueu a voz com a força de quem está acostumado a dominar qualquer sala. "Ninguém tocará nela. Vocês podem me odiar, podem me acusar, mas não mudarão a verdade. Meu filho escolheu, e eu confirmo, ela merece respeito. Se alguém ousar levantar a mão contra essa mulher, estará se levantando contra mim." A firmeza de suas palavras trouxe silêncio por um instante, mas a tensão não desapareceu. O ambiente tornou-se um campo de guerra velado. Alguns parentes cochichavam entre si, planejando como poderiam contestar a revelação em tribunais. Outros juravam que fariam de tudo para impedir que a enfermeira recebesse qualquer reconhecimento. O ódio era evidente, mas também era evidente o medo, porque agora a simples presença daquela mulher desmontava a ilusão de poder que todos acreditavam ter. Ela, por sua vez, sentia uma mistura de orgulho e desespero. Orgulho por finalmente entender o verdadeiro vínculo que a unia ao menino. Desespero por saber que estava entrando em uma batalha contra pessoas que jamais aceitariam perder espaço. Sua vida, antes simples, agora era alvo de cobiça, de rancor, de uma guerra cruel que se travaria não apenas por dinheiro, mas por poder e por verdade. Enquanto as vozes voltavam a se erguer em tom de ameaça, a enfermeira se perguntava até onde estaria disposta a ir. Enfrentaria os olhares de ódio, os processos, as tentativas de destruir sua imagem? Ou preferiria recuar, abrir mão de tudo para preservar a paz que restava em sua vida? Dentro dela, a luta era intensa. Sabia que não se tratava apenas de aceitar uma herança ou um nome. Tratava-se de honrar a memória do menino, de proteger aquilo que ele havia confiado a ela com seus últimos gestos de afeto. E assim, diante daquela tempestade de rancores, percebeu que não tinha mais como voltar atrás. A verdade havia sido exposta, e a partir daquele instante, sua vida nunca mais seria a mesma. O coração dela batia descompassado, como se fosse explodir dentro do peito. Cada palavra dita naquela sala reverberava em sua mente, misturando-se com lembranças antigas e com a dor ainda fresca da perda. Agora, diante de todos,
carregava uma revelação que a colocava em uma encruzilhada. Poderia aceitar o que fora exposto, reivindicar seu lugar, lutar contra uma família inteira para fazer valer o desejo do menino e a verdade do milionário. Ou poderia dar as costas a tudo, recusar o peso de uma guerra que prometia ser cruel e escolher a paz silenciosa que sempre guiou sua vida. O milionário a observava com olhos carregados de expectativa e, ao mesmo tempo, de medo. Pela primeira vez, não era o homem imbatível acostumado a ditar regras e controlar destinos. Estava vulnerável, e isso a desconcertava ainda mais. A decisão agora é sua, disse ele em voz firme, mas carregada de emoção. Você pode aceitar o que lhe cabe por direito, ou pode recusar. Mas saiba que, seja qual for sua escolha, nada apagará o que você significou para meu filho. As palavras dele caíram pesadas sobre ela. Como poderia decidir naquele instante, em meio a tantos olhares hostis? O peso da responsabilidade parecia sufocá-la. Ela lembrava do menino segurando sua mão, das palavras ditas em voz fraca nos últimos dias de vida. Promete que nunca vai me esquecer. Talvez ele tivesse previsto esse momento. Talvez tivesse deixado em seus gestos e olhares um pedido que só agora fazia sentido. Dentro dela, a humildade gritava para recusar. Não queria ser vista como interesseira. Não queria que seu nome fosse arrastado em tribunais e manchetes. Não queria que sua vida simples fosse destruída pela ganância alheia. Mas, ao mesmo tempo, o amor que sentia pelo menino a fazia pensar diferente. Se aceitasse, não seria por dinheiro ou poder, mas por honra. Aceitar seria defender a memória dele, provar que o vínculo entre eles era verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro se recusava a acreditar. O salão, ainda carregado de tensão, aguardava sua resposta como se fosse o veredito de um julgamento. Os parentes a olhavam como predadores, ansiosos para atacar a qualquer sinal de fraqueza. O milionário, firme em sua posição, mantinha o olhar fixo nela, como se dissesse em silêncio que estaria ao seu lado. E a enfermeira, em meio a esse fogo cruzado, buscava forças no fundo da alma para decidir. Seu peito ardia, os olhos marejavam, e cada segundo aumentava a pressão ao seu redor. Mas em vez de responder de imediato, ela ergueu a cabeça e deixou que o silêncio falasse por si. Queria que todos sentissem o peso do momento. Queria que percebessem que sua decisão não seria movida pela pressa ou pelo medo, mas pela consciência do que realmente importava. E no fundo, ela sabia que aquela escolha definiria não apenas seu destino, mas também o legado do menino. Porque a decisão que estava prestes a tomar seria lembrada para sempre como a prova de que, às vezes, a dignidade e o amor valem mais do que qualquer fortuna. O silêncio que ela sustentou parecia infinito, mas dentro de si, um redemoinho de sentimentos crescia sem controle. Quando finalmente abriu a boca, sua voz saiu baixa, mas firme, carregada de uma força que ninguém esperava ouvir. Eu não quero a fortuna de vocês. Não quero ser parte das disputas que corroem essa família. O que eu aceitei, e o que sempre aceitarei, é o amor daquele menino. Se algo ele me deixou, foi isso, e não há ouro no mundo que possa substituir. A sala ficou muda. Os gritos cessaram por alguns segundos, como se cada palavra dela tivesse perfurado o ar pesado e imposto respeito. O milionário a encarava com uma mistura de surpresa e emoção. Não era a resposta que muitos ali imaginavam, mas no fundo ele sabia que era a mais verdadeira. A enfermeira, no entanto, continuou, suas palavras fluindo como uma confissão guardada por tempo demais. Se querem brigar por herança, briguem entre vocês. Mas eu não vou me rebaixar ao nível de quem enxerga valor apenas em cifras. Eu não fui mãe dele por contrato. Eu não o amei porque esperava algo em troca. Eu o amei porque ele precisava de amor e porque eu precisava dar. Isso não se compra e não se vende. Alguns parentes riram com desprezo, outros explodiram em insultos, mas nenhum deles conseguiu apagar o impacto do que havia sido dito. Porque a verdade, dita em tom simples e direto, tinha um peso que dinheiro nenhum poderia contrabalançar. O milionário ergueu-se da cadeira e declarou diante de todos: ela não precisa aceitar nada para já ser a maior herdeira do que meu filho deixou.
porque o que ele confiou a ela não está em cofres nem em papéis, está na memória de quem realmente o amou. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um advogado, até então em silêncio, ergueu um envelope lacrado. "O menino escreveu isso nos últimos dias", disse, entregando nas mãos da enfermeira. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope, e os olhos marejaram ainda mais ao reconhecer a letra infantil. A carta era curta, mas cada palavra carregava o peso de uma vida inteira. "Obrigada por nunca me deixar sozinho. Se eu não puder ficar, quero que você continue cuidando do que me fez feliz. Use isso para ajudar outras crianças como eu. Assim, vou viver para sempre em você." A carta não falava em dinheiro, mas em um pedido. Dentro do envelope, além das palavras, havia documentos que formalizavam a criação de uma fundação em seu nome, destinada a ajudar crianças doentes e solitárias. Não era uma herança para enriquecer, mas uma missão para continuar o legado do menino. E ao ver isso, a enfermeira desabou em lágrimas, não de tristeza, mas de um alívio profundo. Porque naquele instante compreendeu que sua escolha estava feita. Não precisava de riquezas, apenas da chance de transformar a dor em esperança. O salão, tomado por silêncio desconfortável, assistiu à cena sem saber como reagir. A ganância, que antes inflamava os olhares, agora era sufocada pela força de algo que nenhum deles esperava. Um amor que atravessava até a morte, transformado em propósito. A enfermeira, ainda chorando, levantou a carta e disse com firmeza: "Esse é o verdadeiro tesouro, e é isso que vou honrar." E você, diante de uma revelação como essa, escolheria a riqueza que termina com o tempo ou a missão que permanece para sempre?